Vamos ao setor de vinhos. Aliás, a área de vinhos que sempre é divulgada aqui no nosso programa antes da participação do Dr. Paulo Gracioli, psiquiatra que participará daqui a instantes aqui do nosso Farol. Faço contato agora com Natália Molina. Olha, já está a Natália toda preparadíssima para trazer hoje o tema de vinhos veganos. Quer dizer que, Natália, não basta o veganismo no dia a dia alimentar, temos também o veganismo nos vinhos. Bom dia e bem-vinda. Oi, Beto, tudo bem? Tudo Pois bem. é, você viu? O vinho nunca deixa de inventar moda. Não, tô brincando. É um caso bem sério para quem é vegano e vegetariano e nem sabe disso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu só queria falar da inteligência emocional que vocês estavam falando agora. Eu deixei de embarcar em navios, eu parei de trabalhar em navios de cruzeiro por causa disso. Afetou muito o meu emocional, longe da família, muito trabalho, e aí foi uma desistência de um sonho para começar outros. Achei que fosse por conta da pandemia. Não, eu parei e logo em seguida fiquei grávida, aí não tinha mais como ir mesmo, mas eu já tinha decidido que eu não iria mais. Ou seja, chegou no limite, né, Natália? É isso aí. Chegou no limite. Tá certo. Bom, bacana. vamos lá. Falando dos vinhos veganos, né? O que acontece? Na verdade, assim, dentro do vinho não tem nada de origem animal, só que na produção de certos vinhos tem. Então, quando a gente fala da produção, tem um momento que é a clarificação. A clarificação serve para deixar o vinho mais límpido, deixar ele com nitidez, com aquele brilho que a gente sempre vê nos vinhos, né? E aí, nesse momento, eles usam algumas vinícolas usam esses produtos de origem animal, que pode ser albumina do ovo, albumina de sangue animal, isso é mais raro, mas ainda tem aqui no Mercosul. Pode ser também a casca a cola do peixe. E o que serve isso, né? Isso forma uma cola, e aí lá dentro no processo de clarificação, ele junta é como se fosse um ímã, né? Ele junta todos os resíduos daquele vinho, daquelas partículas da uva, e aí no final, quando ele vai filtrar aquele vinho, essa cola segura essas partículas, né? Então, hoje em dia, já tem alguns países que são, como a Nova Zelândia, tem que estar escrito a origem, se tem origem animal ou não. Aqui no Mercosul não tem nenhuma lei, então para os veganos e vegetarianos, né, para ficarem ligados nisso, tem um selo que a gente pode seguir, que é esse, não sei se dá para ver, que é esse vegano aqui, ó. Tá. Um verdinho, tá vendo? Uhum. Na matéria dessa semana que sai hoje, eu tenho uma lista de alguns vinhos nacionais que não usam nada de origem animal. Tem a Miolo, tem a Marcluide, tem umas outras vinícolas que todos os vinhos não são usados nada. Ou seja, ou eles não usam nada de origem animal, ou eles usam alguma outra produto de origem mineral, vegetal, tá? Mas principalmente a albumina do sangue. Aqui no Mercosul tem vários lugares que ainda usam, tá? Na Europa e Estados Unidos é proibido usar isso. Mas aqui no Mercosul ainda pode ser usado. E ele usa não só para clarificar, na hora da clarificação, mas também pode ser usado para dar uma maciez nos taninos. Mas, como eu disse, não vai no produto final no vinho. Mas isso não impede dos veganos e vegetarianos, né? Isso já é eliminado por eles, só de ter esses produtos animais. Então é uma coisa muito interessante. A minha irmã é vegetariana e quando ela ficou sabendo, ela ficou espantada, né? Porque, imagina, ela deixa de comer, ela não come peixe, nada, ela é vegetariana, não vegana. Mas ela ficou bem assustada quando ela ficou sabendo dessa parte das clarificações dos vinhos, que é uma coisa nova para muita gente. Como se dá essa contaminação, entre aspas, hein, Natália? O quê? Para tirar, para a gente limpar o vinho? Sim. Na verdade, são os resíduos da uva, não é uma contaminação. Na verdade, Tá. é para deixar ele brilhante, sem resíduos, sem partículas. E aí ele usa como um ímã para colar todos esses resíduos. Ah, então não é propriamente uma depuração, então, né? Não é uma coisa ruim. Igual quando tem os vinhos depois, os vinhos de guarda, que ficam lá deitados há muito tempo, que a gente quer decantar para tirar aquelas partículas. Aquilo não faz mal para a saúde, porém, ele não é muito gostoso de ser tomado, né? Mas em alguns vinhos que não tem nada de processo animal, ou seja, na hora da clarificação eles deixam passar os resíduos,
ele pode ficar um pouco mais turvo, com um pouco de resíduos, mas não muda o sabor dele, tá? Só pode ser a sensação um pouquinho ruim, o visual dele talvez não fique tão bonito para quem está acostumado com coisas mais brilhantes, mas é uma opção para quem é vegano e vegetariano. Mas o vinho requer, sem dúvida nenhuma, também o aspecto, né? Isso é muito importante. Mas essa aqui é um vinho que é espanhol. Eu até guardo a garrafa porque foi um vinho que eu amei. É o Barahonda. É um vinho Syrah e Monastrell, espanhol, e ele é vegano. É um vinho muito intenso, forte, só que ele estava límpido, ele estava brilhante, com a cor intensa. Então, provavelmente, eles usaram alguma coisa sem ser de origem animal, né? Perfeito. Bom, eu quero aproveitar também a sua vinda aqui no nosso Farol, na edição desta quinta-feira. Ontem à noite, participando de um evento social, eu percebi muita gente se referindo aos vinhos rosés. Lembro que antigamente, olha, Natália, antigamente eu digo aí, há uns 40 anos atrás, aliás, quando eu comecei a tomar as primeiras taças de vinho, era muito comum o vinho rosé, especialmente para quem estava ingressando no mundo dos vinhos. Aí eles sumiram e, acredito eu, há cerca de um ano e meio, 2 anos para cá, eles ganharam muita força no mercado. Qual que é a diferença entre o vinho rosé e o vinho branco? Bom, rosé é um coringa, né? Eu sou apaixonada por rosés porque, dependendo do que você vai harmonizar, ele combina com quase tudo, sabe? Mas, assim, na verdade é o processo de produção. Os vinhos brancos, para serem produzidos, eles fazem com as uvas brancas ou uvas tintas, tá? O que dá coloração para o vinho é a casca dela. Então, no processo lá, eles maceram, né, as uvas e aí eles separam na mesma hora a uva daquele fruto. Por isso ele é tão clarinho, né, a coloração dele. Os vinhos tintos ficam todo o tempo em contato com a casca, por isso tem aquela coloração. E os rosés, eles podem ser feitos com os brancos e tintas, as uvas brancas e tintas, ou só tintas. Então, eles deixam ele um pouquinho em contato com a casca e já separa imediatamente. É aí que vai dar a coloração. E o legal do vinho rosé, principalmente os que tem vinho, por exemplo, uva brancas e tintas, que ele vai pegar toda a acidez das uvas brancas e também pega um pouquinho daquele tanino que ficou na casca do tinto por um certo período. Então, são vinhos coringas maravilhosos. Tem muita gente que ainda tem preconceito com vinhos rosés, mas agora no verão, nesse calor, para mim não tem escolha melhor do que um vinho rosé. Eu volto também a solicitar as suas origens da Espanha também, porque é muito comum lá na Espanha a tal da sangria, né? Principalmente que é oferecida às crianças. Eu até falei com um sommelier essa semana, que ele estava falando disso, que ele viu um filme dos anos 50, onde servem vinho bem clarinho para criança, né? Ele falou, imagina hoje em dia, só que hoje em dia a gente dá tanto industrializados, refrigerantes, né? Não sei o que é pior. Mas eu sou filha e neta de espanhola e eu lembro a minha avó fazia a sangria, que levava açúcar, tudo, mas ela fazia o tinto de verano, que era com soda ou água com gás e vinho. Desde sempre, eu lembro, ela colocava os netos, colocava a soda ou o Sprite e ia com uma gotinha de vinho para cada um. Isso é muito comum na Espanha, né, na Europa. Ela contava que quando ela era pequena a água era suja de alguns lugares, então o pai dela colocava vinho para purificar a água. E isso ficou, né? Então é uma lembrança muito boa que eu tenho da minha infância com a minha avó. Isso era muito comum, muito comum. Aliás, na época dos ponches também. Você chegou a tomar ponche alguma vez? Eu já tomei e eu preparo na Celebrity, em casamentos, o clericot. Então, o ponche é com o vinho tinto, né? Com frutas e a sangria também, mas a sangria leva açúcar. E o clericot, que é uma ótima opção, aliás, agora para o verão, é espumante ou frisante, pode ser rosé ou branco, com um pouquinho de Cointreau, que é um licor de laranja, e muitas frutas. Deixa ali curtindo. Num dia de piscina, por exemplo, congela umas uvas, uns morangos, coloca ali e vai servindo e bebendo na piscina. Fica delicioso. Clericot. Meu Deus, já está feita a dica aí para esse final de semana aí para muita gente que pode descansar. Natália, então todas as informações sobre vinho vegano já estão no nosso portal Farol de Limeira, é isso? Isso mesmo. O selo eu coloquei lá para vocês identificarem certinho e tem uma lista de vinhos que eu indico de vinhos veganos. Natália Molina, muito obrigado por sua contribuição aqui no nosso portal. Uma ótima sequência de semana. Obrigada. Tchau, tchau, gente.